Tudo bem com você? Excelente quarta-feira. Depois daquelas falas do objeto molusco, nosso atual presidente, ainda está repercutindo demais. Para camuflar a sua reprovação, como sempre, foi chamado a data foice, vinculada ao Foice de São Paulo, que também pertence ao grupo mídia esquerdista. Vamos lá, exemplos. Estadão, Folha, a Globo Lixo e por aí vai. Então, para dizer assim que as pessoas menos avisadas, que o Molusco está fazendo um bom trabalho, então sua aprovação aumentando e sua reprovação diminuiu. Olha só que coisa. Sabemos que eles fazem de tudo para enganar os mais coitados, os mais simples, os menos estudar, com menor instrução, enfim. Acompanhe aqui a reportagem da Jovem Pan, onde vão colocar, como sempre, o comentarista Amandinha Crime, aquela esquerdinha que é sobrinha do Fábio Piperno, tá joia? E o outro comentarista também vai rebater o assunto, tá? Quando você está assistindo, por favor, se inscreva aqui no canal, põe o sininho da notificação ativada, compartilhe muito, dá um super mega like, comente também. E se você quiser também estar na descrição do vídeo a chave Pix, para você dar aquela tremenda ajuda financeira. Qualquer valor que seja, estará no coração de todo aqui. Tá? Esse é um humilde canal. Agradecer muito, muito, muito. Tá? Que a chave Pix é adriano.2003.com. Vamos assistir a reportagem. Vamos lá. 1, 2, 3, agora. Agora são 8 horas e 22 minutos. Pesquisa Datafolha apontou que a aprovação ao governo Lula chega a 36%. É uma alteração, mas a margem de erro para cima. A reprovação está em 31%, a alteração também na margem de erro. A Soraya Lawande vai detalhar tudo para a gente, né, Soraya? Isso aí. Exatamente, Colombo. A avaliação positiva de Lula ficou praticamente estável na comparação com o último levantamento que foi realizado no mês de março, então em 36%. Portanto, dessa vez, 36% dos entrevistados então avaliam o governo como ótimo ou bom, enquanto a avaliação negativa passou de 33% para esses 31%. A gente preparou uma tela em arte para quem nos acompanha por imagens. Vamos dar uma olhada então nos outros dados do levantamento? Segundo a pesquisa, outros 31% dos entrevistados avaliam o governo como regular e 2% não souberam responder. Como eu disse, na pesquisa anterior, que foi realizada no dia 21 de março de 2024, a avaliação positiva do governo estava em 35% contra 33% de avaliação negativa. Ainda no mês de março, 30% dos entrevistados consideraram o governo como regular e os mesmos 2% já haviam dito, que não sabiam responder. Lembrando que o Datafolha ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Outro destaque também em relação a 40% dos entrevistados dizendo que a situação econômica do país vai melhorar. Então, os índices acerca da economia também permaneceram estáveis. Tem expectativa positiva sobre o tema, 40%, ante os 28% que avaliam que vai piorar. Então, já prevêem essa piora. 27% acham que tudo vai ficar igual. Em março, eram respectivamente 39% dizendo que a situação do país vai melhorar, 27% avaliando que vai piorar e outros 32% dizendo que vai ficar tudo igual. Muito bem, Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo. Amanda e Beraldo, esse gráfico que a gente mostrou, quem nos acompanha por imagem conseguiu acompanhar, quem nos acompanha pelo rádio viu os números, nada mudou de relevante do começo do mandato até agora. São pesquisas trimestrais. A primeira, portanto, no fim do primeiro trimestre de governo, dava 38 de ótimo bom.
hoje 36, está na margem de erro. Lá em março do ano passado, 30 regular, 31% hoje. Ruim ou péssimo, eram 29% no começo do mandato, 31%. Ou seja, apesar de tudo, está tudo igual. Sim. Adorei a sua leitura, o Rafael, acho que ela é muito precisa. É um cenário mais ou menos de estabilidade, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, depende de quem olha esse gráfico. Pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que a boa notícia para o governo Lula é que parou de piorar. Essas curvas, elas ficaram muito próximas, perigosamente próximas aí, para quem está olhando o gráfico, nos acompanha por imagens, no mês de março, né, em que você tinha 35% de ótimo e bom, e aí o péssimo chegou a 33%. Agora elas se distanciaram um pouquinho, só que a gente precisa ver a continuação desse filme, não pode parar agora. Tem que ver daqui a 3 meses se essas curvas continuarão se distanciando, se elas ficarão iguais ou se elas voltarão a se aproximar de novo. A má notícia para o governo é que depois do enorme esforço de comunicação, colheram um PIB melhor no primeiro trimestre do ano, mercado de trabalho mais pujante, né, menos desemprego, a renda aumentou um pouquinho, o consumo das famílias melhorou, toda a ação no governo no Rio Grande do Sul muito presente, muito próxima, mostrando solidariedade, mesmo isso foi incapaz de fazer essas curvas se distanciarem, se descolarem, no máximo uma pequena movimentação na margem de erro. E por outro lado, é preciso constatar que o cenário hoje em dia é completamente diferente dos primeiros mandatos do presidente Lula. Você tem um cenário muito mais polarizado, com posições cristalizadas. É muito difícil fazer se um terço do eleitorado que acha o governo ruim ou péssimo melhorar. Né? É muito difícil conversar com esse eleitor, por exemplo, que é bolsonarista ou bolsonarista raiz. Portanto, Lula tinha uma reprovação muito menor no primeiro mandato, no segundo mandato ele deixou o governo com mais de 80% da aprovação. Isso não vai se repetir, mas é preciso fazer essas duas curvas se distanciarem. Isso a gente só vai saber daqui a 3 meses. Pois é, a gente vê que a variação ela fica dentro da margem de erro, não há nenhum movimento para cima ou para baixo, o que a gente tem que concluir que ainda há um efeito muito grande da polarização. As pessoas fazem uma avaliação do governo não com base naquilo que o governo está entregando à população, mas, sobretudo, com base na sua convicção ideológica de que se votou no presidente, se apoiou o presidente na eleição, tem que continuar apoiando, dizendo que tá bom. Tem números na internet que, ao serem confrontados com dados da realidade, que mostram que a economia do país está mal, que o país está com problema de segurança pública, etc., os apoiadores do presidente simplesmente dizem que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema nenhum, que o presidente é o máximo e tal. Então, essa avaliação que é feita numa pesquisa como essa, ela fica muito limitada, não há uma avaliação concreta da situação que a gente vive, porque hoje há uma desorganização fiscal muito grave, há aumento de impostos, há um problema grave de inflação, há toda essa tensão que é criada pelo próprio presidente da República em relação ao presidente do Banco Central, em relação ao ambiente político e tal. Então, não é razoável olhar para o atual governo e a situação do Brasil e dizer que ela melhorou. Não, ela não melhorou. Então, também não é razoável dizer que está num bom caminho, porque o governo não tem projeto. Então, esta avaliação, na forma como eu enxergo esses números, ela simplesmente reflete uma decisão eleitoral, uma torcida eleitoral, não mais do que isso. Isso aí. Pronto. Então, como você percebeu, a Amanda Klein, ela mesmo não está conseguindo disfarçar que esse desgoverno está indo mal para pior. E não sei porque ela falou bolsonaristas e bolsonaristas raiz. Não sei porquê, mas sabemos porquê. Tá certo? Um forte abraço. Lembrando, assim, que pode se inscrever aqui no canal, pode se ligar a notificação ativada, compartilhe, comente. Então, um super mega like aqui para ajudar. Se você puder também, estará na descrição do vídeo a chave Pix para você fazer sua doação de qualquer valor que seja. adriano.com. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.